2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Graças a Deus. O Ministério Mundial da Criança, ele está sobre duas palavras proféticas: santidade, e nós somos luminares, transmissores de luz. Então, transmissores de luz, por quê? Porque a palavra de Deus é luz, Jesus é luz, e nós levamos Jesus às pessoas testemunhando de Jesus. Santidade, por quê? Porque os tempos são maus, e a conclusão da obra de Deus para a sua igreja está à vista. Haverá um arrebatamento da igreja. Igreja não é os templos, né? A pessoa faz muita mistura entre o que é templo e o que é igreja, né? Os templos geralmente estão vazios, né? Se você for lá ver as 7 igrejas que em Apocalipse fala, elas estão todas derribadas. Se não estão derribadas, não tem ninguém lá, né? Agora, os da igreja de Jesus, a igreja espiritual, aqueles que estão ligados na sã doutrina, que estão ligados, vinculados em Jesus, né? Essa é a igreja que ele vem buscar. E ele vai o quê? Vai pensar, né, de vários ministérios, aqueles que estão ligados em Jesus. Então, fique ligado em Jesus, para a glória de Deus, porque muitos ministérios, numa soberba ou arrogância, eles falam que a salvação somente está ali, né? Não, a salvação está em Jesus. Não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, seja vinculado em Jesus, seja crente em Jesus, né? As pessoas arrumaram muitas falsas doutrinas e acabam vivendo por elas, esquecido de que a salvação está em Jesus. Então ele deixou para nós, ele trouxe do céu para nós as Escrituras, né? Ela foi soprada pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, trouxe para nós, deixou para nós as Escrituras. E para que servem as Escrituras? Ele diz aqui, né, no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha bem, quer dizer, ele trabalhou para se ter a Bíblia na sua mão, as Escrituras na sua mão. Então ela é inspirada, ela foi fabricada. O Espírito, o autor intelectual, né? A inteligência das Escrituras é Deus, é o Espírito Santo. Ele é o autor intelectual das Escrituras. Nós podemos cogitar muitas coisas, às vezes crer em muitas coisas, mas nós devemos crer nas Escrituras, porque elas são Deus falando com a humanidade. Quem não der ouvido às Escrituras não vai dar ouvido a mais ninguém, né? Ele vai viver segundo a sua própria cobiça, seus próprios pensamentos. E a palavra diz que ai daquele que se inscreva nos seus próprios pensamentos. Nosso pensamento deve ser enquadrado nas Escrituras, deve vir cativo às Escrituras, porque elas são palavra de Deus para nós, e é palavra de vida para nós, né? As pessoas arrumam muitas crenças, né? Ficam arrumando crenças, passa a ser um povo supersticioso. Tem crença na espada de São Jorge, não é comigo ninguém pode, nessa ou naquela entidade, né? São inúmeras, eu não vou mencionar, para não entrar em colisão, em entreveiro com pessoas que colocam sua fé nessas coisas. Mas a palavra, as Escrituras nos falam para olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. E aqui nós estamos tendo aqui
o ensino de que as Escrituras são inspiradas por Deus. Deus trouxe para nós. Então, as pessoas muitas vezes não têm dificuldade quando recebem aí mensagens psicografadas. Quer dizer, opa, eu vou receber uma mensagem, olha, qual o autor disso? Da onde veio? Eu prefiro ficar com Jesus. A Bíblia fala, olhai para Jesus, autor e consumador da fé. É Ele que é o autor e consumador da fé. É Ele que é o autor da salvação. O nome Jesus quer dizer Deus é salvação. Olhe para Jesus, Ele é o único homem, 100% homem, 100% Deus. Ele verteu o seu sangue para nos comprar, né? Para pagar o título da dívida que era contra nós, e veio trazer para nós as Escrituras e falou assim: eis, este é o caminho, andai por ele, porque eu sou o caminho, a verdade, a vida. Assim Ele fala, assim Ele falou. Vai crer nessas coisas? Vai crer no que Ele falou? Né? Ele já está indicando o caminho, e Ele fala: nem os loucos errarão o caminho. Se você crê, né, você não vai errar o caminho. E Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá? E aí vem gente falando que as Escrituras ficaram obsoletas, quer dizer, né, já ficaram muito antigas. Meu Deus, Deus não é antigo, Deus é eterno, Ele é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Fala que tem que mudar as coisas. Meu Deus, né? Meu Deus, é a própria soberba humana, né? Querendo ser melhor que Deus, maior que Deus. Fique com o que Ele deixou e você vai sair bem. É inspirado por Deus e útil para o ensino. Através das Escrituras nós recebemos ensinamentos de Deus. Ensinamentos de Deus, né? Então, e aqui fala a Escritura que Jesus é o conselheiro, Ele é o maravilhoso conselheiro. Quer dizer, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos aconselhar, que é o melhor conselho está nas Escrituras. Ontem falávamos, né? Para dar ouvidos para Ele, para dar ouvidos para Jesus, para dar ouvido para as Escrituras. Ela tem as fontes da vida, então é útil para ensino. A humanidade precisa ser ensinada, e Jesus é o mestre dos mestres. Ele fala assim: eu serei o seu mestre, eu serei o seu guia. Então tudo nosso deve estar vinculado em Jesus, não é nos desejos desenfreados da nossa alma. Os homens querem muitas coisas, mas nem todas as coisas nos são lícitas. A palavra fala, Jesus falando uma parábola do homem que plantou e colheu muito, né? Teve uma farta colheita. Depois ele viu que não tinha sementes para guardar tudo. Então ele decidiu destruir, desmanchar os pepitinhos, fez maiores para guardar uma imensa colheita. Depois que ele guarda, ele assenta e ele fala assim: agora eu posso folgar, né? Eu já tenho muito para a minha vida toda, né? Aí vem o Deus, né? A palavra fala que Deus fala por ele, fala assim: louco, amanhã, hoje mesmo te pedirão tua alma, e o que você tem reservado para o reino de Deus, o que você tem reservado para Deus. Então tudo que você fizer nessa vida, faça-se como para o Senhor. O que está acontecendo? Está acontecendo com ministérios. Eles estão colocando o homem acima de Deus, né? Prevalece a vontade humana, mas não a vontade de Deus. Você quer sair bem nessa vida? Você quer prosperar em tudo? Você quer ser rico? Ele fala que, né, você pode ser rico, mas seja primeiro rico com Deus, né? Seja rico como? É para você ser rico. Seja rico em perdoar. Meu Deus, seja rico em perdoar. A palavra fala: seja rico em misericórdia, né?
Então, nós temos um tipo de riqueza que quem não é de Deus, quem não pertence ao reino de Deus, não tem. Então ele fala: seja rico em perdoar. Temos sido ricos em perdoar, não é? Então a Bíblia está nos ensinando. Tem gente morrendo, tem gente travada na cama. Por quê? Porque não perdoa. Porque não perdoa. E você quer ter vida? Seja rico em perdoar, seja rico em doar e doar-se. Isso é uma riqueza que só aquele que é de Deus pode ter. Mas eu quero ser rico monetariamente, de dinheiro, né? Todos aqueles que procuram dinheiro, né, arrumam muitos males, aqueles que amam dinheiro. Dinheiro é para servir para aquilo que você vai fazer. Você vai ser rico para com Deus, você vai ser rico para com a obra de Deus, você vai ser rico com o que é necessário para os ministérios de Deus, para pregar o Evangelho até os confins da terra, não é? Você vai ser rico para com os que são necessitados, então é útil para o ensino. Todas as vezes que você pega a Bíblia, você vai meditando nela, ele está te ensinando. E tudo que nós estamos passando na nossa vida, o que está acontecendo na nossa vida, Deus está nos ensinando. Seja você esteja em cima, ou seja você esteja embaixo, né? Quer dizer, no vale, nas angústias, nos problemas, nas dificuldades, Deus está te ensinando como é que você vai superar. Mas você só vai superar se você buscar o ensino de Deus, o ensino que está nas Escrituras. E ele prossegue útil para o ensino, para a repreensão. Olha, nós precisamos ser repreendidos, quer dizer, refreado em nossos desejos, né? Para ter, Jesus veio trazer domínio próprio, quer dizer, todas as coisas, né, me são listas, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas me convêm. Então eu me refreio, né? Eu recebo a repreensão de Deus, é isso, um domínio próprio sobre a nossa natureza decaída e pecaminosa. Então nós buscamos santidade e santificação, a santificação, né? Para correção, está pensando errado, está fazendo errado, está tomando o caminho errado. Ele diz aqui: corrige, embora a correção no primeiro momento ela parece agredir o nosso ego, o nosso eu, parece que nos diminui, mas ele fala que as Escrituras é para o nosso bem. Se ele nos corrige, porque a palavra diz que ele é como um bom pai de família, que corrige ao filho a quem ama. Olha bem, qual filho vai ficar sem correção? Vieram alguns aí, né, sem se reportar às Escrituras, falando que não pode corrigir os filhos. Onde está isso? De onde tiraram isso? Das suas próprias cobiças, das suas próprias, seus desejos, né? Não, todos que vêm nessa terra, na humanidade, precisam de correção, porque precisa ser enquadrado nos planos de Deus, né? Deus tem planos para todos, então nós devemos ser enquadrados. Para isso, nós devemos ser corrigidos, né? Se você não quiser correção, vai ter problemas, né? Porque Jesus, a palavra diz que Jesus é a rocha, é a pedra angular de esquina. Quem cair sobre ela ficará em pedaços, e quem sobre ela cair será reduzido a pó. Então ele veio para reger as nações com cetro de ferro. Ele veio como cordeiro, trouxe a palavra, que é a razão das suas misericórdias, e veio nos ensinar. E é para as pessoas pegarem isso, se curvarem diante disso, né? A receber o ensino, a repreensão, a correção, e para a educação na justiça. Nós somos educados na justiça de Deus, para a glória de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. O objetivo dele para nós é perfeição. Seja perfeito em tudo, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu.
Mas eu não consigo alcançar. Mas esforça-te, tem bom ânimo, Ele é teu ajudador. Pede as revelações, as instruções, não aparte da tua vida a palavra de Deus. Porque Ele falou para Josué: Josué, medita na minha lei de dia e de noite, você será bem sucedido em tudo quanto você empreender. Escreve nos umbrais e nas vergas das suas portas, sai falando pelo caminho, inculca na cabeça dos seus filhos, vai falando, e você será bem sucedido em tudo quanto você empreender. Quer ser bem sucedido? Nós não podemos viver sobre medo, sobre a aflição, sobre a ansiedade, sobre preocupação. Não, o Senhor tem provisão para todos nós, provisão de toda solução de problemas, ela vem de um entendimento. Entenda o que Deus tem, reservou para nós, para você. Ele tem mais do que você pensa, Ele pode mais do que você imagina, muito mais, infinitamente mais. Olha, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quanto mais você se achega a Ele, mais benesses, mais bênção você vai recebendo. Nós não servimos a Deus por causa de bênção, nós servimos a Deus por quem Ele é. Mas Ele, sendo quem Ele é generoso em suprir todas as nossas necessidades em glória. E precisamos dessa correção. Em nome de Jesus, eu vejo uma espada de Deus corrigindo nós, pensamentos errados, caminhos errados de pensamento que está levando a situações de pequenez espiritual. Ele quer que nós venhamos a crescer espiritualmente, Procure primeiro o reino dos céus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Liga-te a Ele, saiba quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, meu irmão. Não vai ter falta de ganho, o teu trabalho vai ser recompensado prodigiamente. Ele é um Deus de multiplicação. Tuas finanças serão multiplicadas, elas são multiplicadas. Creia somente, então seja generoso. Começa a liberar, não fique retendo, o mais do que suficiente. Ele é o Senhor da multiplicação, meu irmão. Creia nessas coisas e todas as fortalezas sejam derribadas, sejam destruídas todas as fortalezas. O que é uma fortaleza? Você sabe, você conhece a palavra, o que Deus fala, mas resiste em acreditar e tomar atitude sobre aquilo que Deus fala. Então, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda uma boa obra. Mas o que vai acontecer, capítulo 4, verso 3, aqui de 2 Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo pulseiras nos ouvidos. Olha, a igreja, os ministérios têm afastado disso. Proclamam show, as pessoas querem um show, querem isso, querem aquilo, e aí tem mestres falando para eles, massageando o ego, falando coisas que eles querem ouvir, mas não o que Deus tem para ensinar. Então, não suportarão, se falar a verdade de Deus, aí não serve, aí joga pedra, mas porque, pelo contrário, cercar-se-ão-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Você vê lugares cheios, você vê locais de show, agora é show, faz show. Meu irmão, Deus está procurando santificação, nos curvar diante da verdade de Deus, orientação para vivermos. Não vamos fazer um show, não. Quem é de Deus é adorador.
é adorador. Quando se faz um show, fala, não vou fazer um show gospel, né? Aquilo é a grande, né? Não vamos censurar tudo, mas uma grande parte é para as próprias pessoas, não é para Deus, é para se sentir bem, é para se alegrar. Nós nos alegramos em Deus, meu irmão. A nossa vida deve ser consagrada a Deus, e nós não devemos ter cobiças, né? Cobiças de querer desejar muitas coisas, mas nós devemos ficar na palavra de Deus, ser cristão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira de seus ouvidos. Posso vir aqui e falar só coisa que te agrada, só coisa que nos agrada, oh aleluia, oh glória a Deus, né? Mas se vê uma correção, né? Uma correção ou uma repreensão, aí não, né? Então, meu irmão, nós devemos ficar cingidos a Deus, a palavra de Deus, né? O que Deus, né, diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quantas fábulas, né, estão fazendo, né? Estão por aí, estão fazendo fábulas dentro de ministérios, arrumando estas ou aquelas entidades, querendo graça. Meu Deus, milagre é Deus que faz, mas Ele não vai usar homens para fazer, mas homens que estão vivos. Os mortos jazem no silêncio, os mortos não louvam a Deus, e os mortos não têm participação alguma do que há embaixo do céu, meu irmão. Então, recusarão a dar ouvidos à verdade. Para o seu Senhor não quer a verdade. A verdade é quem? A verdade é eu sou o caminho, a verdade é a vida. E o Espírito é quem? O Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Nós devemos dar os conselhos na verdade de Deus, na palavra de Deus. Aí você pode dizer que você está no caminho da perfeição, e aí está perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se a obra que nós fazemos, se ela é de Deus, ela vai permanecer. Se não é de Deus, ela não vai permanecer, né? E o fogo vai provar a obra de cada um, né? Ele fala lá que se é feno, palha ou madeira, vai queimar, vai destruir, né? Mas se é ouro, prata, vai permanecer, né? Vai permanecer, serão depurados como se depura o ouro e a prata, mas vai permanecer. Então, a nossa obra deve permanecer em Deus, para Deus e por Deus, em nome de Jesus. E há esse tempo de santidade, porque os dias são maus. Essa é a palavra profética, é Deus, né? Instruiu seus apóstolos, né? E porque o arrebatamento da igreja é iminente, está às portas, só que se você não estiver ligado à palavra de Deus, aí você que não vê isso, né? Mas está às portas, o arrebatamento da igreja, não é desse ou daquele ministério, não é desse ou daquele tempo, porque o tempo, os discípulos vieram falar para Jesus o quê? Olha que belas pedras, Jesus, olha que edificação. O que Jesus fala? Não vai ficar pedra sobre pedra que não será derribada. Os templos serão derribados, mas a igreja do Senhor caminha triunfantemente sobre a terra, porque recebe o conselho de Deus, anda na direção de Deus, medita na sua lei de dia e de noite, nas Escrituras, e querem ouvir as Escrituras, dar ouvidos à verdade, e refutando fábulas, né? Pedro fala que o Evangelho não são fábulas engenhosamente inventadas pelos homens, não, elas foram inspiradas por Deus. Então, ame a palavra de Deus, tenha ela sempre. Esse é o livro de cabeceira, né? Esse é o livro para nós meditar, e não somente às vezes lendo, mas andando. Você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem a palavra de Deus em você é carta da vida de Deus, você vai meditando pelo caminho,
É o que você vai falando pelo caminho que ele falou para Josué. Então nós vamos meditando a palavra está em nós. Por isso nós somos luzes, vocês são luz do mundo, sal da terra, né? Luz do mundo, porque leva o entendimento da palavra às pessoas. Você prega as palavras de Deus, você é luz, porque Jesus é luz, ele é a luz que veio ao mundo, ilumina todo o homem. E ele, então ele te iluminou com a palavra da verdade, você recebeu a palavra da verdade, então você também passa a ser luz. Não adianta acender vela, né? Luzes de Natal, tal. Não é essa luz, é entendimento. Entenda a verdade, ame as Escrituras, né? A palavra de ontem foi: aqueles que me amam as minhas palavras. Né? Então, que todo o nosso pensamento venha cativo à obediência de Deus, que seja anulados todos os sofismas, né? E toda altivez de pensamento que vem contra o conhecimento de Deus, mas que todo pensamento venha cativo à obediência de Deus, em nome de Jesus. Ser tu abençoado, ande nos conselhos de Deus, não se firme, não se estribe no próprio entendimento, em nome de Jesus, e nem seja tocado por cobiças que em nada levam, mas se você interessa por algo, interessa-se pela palavra de Deus. Ela vai te ensinar, ela vai te dar inspiração. Pessoas às vezes, né, têm dificuldades financeiras da vida, mas pede uma ideia para Deus. Peça uma ideia, vai me dar uma ideia de um negócio, né? Tudo que você precisar ele vai te dar, certo? Não recebe porque não pedem, quando pedem mal. Nós não fomos feitos para ficar apertados em medos, em limitações, não. Ele fala que ele alarga as cordas da nossa tenda e coloca os nossos pés no lugar espaçoso. Olhe para Deus, olhe para a Escritura, fale com Ele, ore a Ele, se consagre a Ele, receba dele a visão que você precisa, o conselho que você precisa, a direção que você precisa. Tudo está nele. Por isso que ele diz: eu já os abençoei com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. No nome de Jesus. Meu Deus, quantos testemunhos nós temos a respeito dessas coisas. Daniel precisou de algo que homem nenhum pôde resolver nessa vida. Homem nenhum pôde resolver nessa terra. Mas o que ele foi fazer? Orou a Deus. E numa visão à noite veio para ele a revelação do que ele precisava. O que você necessita está nos depósitos de Deus. Peça a Ele e Ele vai te dar, não para a soberba sua, não para acúmulos sem sentido, mas para que você seja rico para com Deus, rico em perdoar, rico em misericórdia, rico em se doar e doar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nunca rejeite a palavra de Deus. Ela é perfeita em nome de Jesus. Ela ilumina os olhos, ela alegra o coração, ela é mais valiosa do que muito ouro e do que muito ouro depurado. Por ela admoesta o seu servo, em nome de Jesus. Seja uma bênção, receba Jesus, receba a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.